Meus amigos, o seguinte, gramado sintético, você é fã ou você é hater? Mas você não precisa ser nenhum dos dois, tá? Basta estar aberto ao debate. E eu acho que só em existir a discussão, a gente já está ganhando, independente do resultado. Vai ser mantido? Não vai ser mantido? Mas a gente já está evoluindo só em debater. E é muito legal que os jogadores participem do movimento e criem um movimento, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo. Esse é um bom conteúdo para compartilhar porque gera muito debate. Vamos falar de grama sintética. Os jogadores, ou alguns dos principais jogadores do futebol brasileiro, da elite do futebol brasileiro, divulgaram um manifesto contra o gramado sintético, que é regulamentado pela FIFA, que é autorizado pela CBF, que é usado no Brasil e em vários outros países do planeta, incluindo Liga dos Campeões da Europa, Copa do Mundo Feminina, mas esse não é o ponto, eu vou destrinchar o assunto aqui e eu não estou dizendo que eu sou nem contra nem a favor, porque não importa a minha opinião, não interessa se eu sou contra ou se eu sou a favor, isso não vai mudar nada, o resultado final de um debate, de uma discussão do ponto de vista prático, né? Até porque essa decisão não cabe a nós, cabe à CBF, cabe a quem regulamenta os campeonatos estaduais, nacionais e continentais. Então não é uma discussão que a gente tem algum poder. Então, na prática, minha opinião não importa. A gente está aqui para discutir o movimento e para tentar elucidar ou clarear algumas ideias, porque algumas coisas nessa discussão elas podem parecer um pouco tortas aí. Eu acho que a gente ir nas frases prontas é sempre muito ruim. O gramado sintético ele tem os seus pontos positivos na questão econômica, na praticidade, inclusive na programação de você ter um terreno regular e que normalmente está em boas condições de jogo. Não estou falando aqui de lesão, estou falando da bola rolar, do jogo andar. Por outro lado, você tem a percepção dos jogadores de que o gramado é mais arriscado, de que ele gera mais dores, de que ele poderia causar mais lesões. E eu estou usando tudo no poderia ou causaria, porque não há algo 100% cravado do ponto de vista científico, nem para mais, nem para menos. Há estudos, vários, que mostram que o índice de lesão é praticamente igual nos dois tipos de gramado. Há estudos que mostram, e vários, que o índice de lesão é maior na grama natural do que no gramado artificial, e tem estudos, vários, que mostram que o índice de lesão é maior no gramado artificial do que na grama sintética. Inclusive, há uma diferença no caráter das lesões. Uma incidência maior de um determinado tipo de lesão na grama sintética, um índice maior de lesão no gramado natural. Então, é tudo muito novo na discussão do assunto. Como não tem algo cravado do ponto de vista científico, é muito difícil que a gente consiga determinar não pode, porque os jogadores não querem ou porque os jogadores têm a percepção que não pode. Eu não sei se só esse argumento é sustentável para redefinir o que hoje está regulamentado, não só pela CBF, mas pela FIFA. Existe o FIFA Quality Pro, que determina se o gramado está apto ou não no kick da bola, no correr da bola, se está proporcional àquilo que é desejado numa grama natural, se o jogo fica dinâmico no mesmo nível de um gramado natural. Então, existe uma série de testes para testar ou não a viabilidade de um gramado sintético. E tem gramado rejeitado, tem gramado que precisa passar por reforma, tem gramado que não está atendendo às exigências e aí precisa ser reformado, precisa ser trocado e assim vai. Então, a questão das lesões, que é uma preocupação dos jogadores, a questão do kick da bola, da velocidade da bola, tudo isso passa por testes. Cientificamente falando, esses testes mostram que há uma compatibilidade ali do kick, da velocidade e tal, dentro de uma margem aceitável na comparação com o gramado natural. A questão das lesões, os estudos ficam nessa, né? Vai dependendo do olhar. Tem gente que olha para cá, tem gente que olha para lá.
Então o debate fica muito na percepção dos jogadores. E aí a gente precisa entender, essa percepção ela é real, essa percepção ela se calça nas estatísticas, nos números, não dá para saber. Mas é uma percepção de jogadores muito relevantes. Thiago Silva, o Felipe Melo que parou e comentou sobre o assunto, o Dudu, o Gabigol, o Lucas Moura, Neymar, você tem a elite do futebol brasileiro se posicionando a respeito de algo. E eu acho que o movimento precisa ser ouvido. Não estou dizendo que ele deveria ser a única voz, mas eu acho que precisa pelo menos gerar uma reflexão. E também não dá para ser um debate clubista. Não dá para ser um debate que você já tem uma resposta pronta, porque o seu clube tem gramado sintético ou o seu clube tem gramado natural, porque a gente não vai para lugar nenhum. Mas é importante entender que há um movimento interessante rolando dos jogadores. Futebol é natural, não sintético, juntos pelo espetáculo. E aí o argumento de que o jogo ficou pior, ou que o jogo é afetado com isso, também é algo que, de novo, pelo FIFA Quality Pro, pelos testes, a diferença de kick, de velocidade da bola, de dinâmica, ela não é tão diferente, ela está muito próxima ali. Então, esse é um argumento que pode ser mais uma percepção do que algo real. Mas o Gabigol foi um dos primeiros a postar sobre o assunto e vários outros postaram a mesma imagem e o mesmo texto. Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. Com o tamanho e representatividade do nosso esporte, esse debate nem deveria existir. Acho ruim, acho que todo debate deveria existir. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios, em contextos diferentes, mas lembrando, o regulamento, no artigo 31 da Liga dos Campeões, permite jogo em grama sintética, à exceção da final. Qualquer outro jogo da Liga dos Campeões pode ser jogado no gramado sintético que seja atestado pelo FIFA Quality Pro. Então, assim, você tem alguns, não são a maioria, até porque você está falando de um outro contexto econômico, de um lugar de muito mais fácil manutenção de gramados bons, e aí eu não sei se a gente consegue fazer a comparação proporcional. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim. Bem, no Brasil não é tão simples assim, mas eu concordo com a tese. Futebol é natural, não sintético. Eu acho um movimento excelente, tá? Concordando ou não com o movimento, e de novo, a minha opinião não importa se eu concordo com o gramado sintético, se eu sou a favor do grama natural, isso não interessa. O ponto é um ótimo movimento dos jogadores em prol de uma causa. Mas há algumas questões aí, tá? Por mais que seja importante. São todos os jogadores ou apenas uma parte? É a maioria que está se posicionando a favor desse ponto? Não dá para saber. Então, assim, o futebol brasileiro é formado por uma gama gigantesca de jogadores, né? São milhares de jogadores profissionais. Quais estão se posicionando? E aí precisa ver esse percentual, né? Você quer fazer uma enquete, quer usar o Sindicato Nacional dos Jogadores para tentar entender, enfim. E aí você tem uma questão, jogadores que estão em clubes que têm estádio com grama sintética, Atlético Paranaense, Botafogo, Palmeiras, o Corinthians tem um estádio híbrido, né, que a maioria a esmagadora maioria é natural, mas tem uma parte híbrida. Gramados híbridos são muito usados na Europa, né, com regulamentação. Você já teve Copa do Mundo Feminina com gramado sintético e por aí vai. Então, esse gramado ele é usado por aí. E há lugares que estão mudando. A Holanda agora proibiu o gramado sintético, mas você tinha lá. Em Portugal tem vários estádios com gramado híbrido e os gramados são regulamentados. Assim, os clubes aqui não querem usar, porque enfim, não precisam usar. No Brasil, por uma questão econômica, os clubes começaram a usar a grama sintética. Não foi por uma preferência estética, tem uma questão de facilidade de manutenção, tem uma questão de facilidade na troca, é mais barato. Então você tem uma questão econômica aí. Se você for no leste europeu, vários países, por conta da temperatura, usam gramado sintético, porque, de novo, é mais fácil de manter, é mais fácil de cuidar, você perde menos grama. Então tem uma questão econômica envolvida aí. E que, óbvio, ela precisa ser levada em consideração. Ela precisa ser levada em consideração. Ninguém tem um gramado sintético ali só porque acha mais bonito. Existe uma explicação. É mais prático, é mais barato, é melhor, o custo-benefício, precisa se entender. Mas hoje ele é regulamentado e ele é permitido. Você pode rever a regulamentação, conversar de novo sobre, botar em votação, tudo bem, mas pautado em argumentos que vão além da percepção de uma parcela dos jogadores. É isso que me preocupa um pouco, assim, né? Qual a quantidade dos jogadores envolvidos nisso, quantos opinaram, como é que está esse movimento, ele precisa ser ouvido, você pode debater, você pode restabelecer novos parâmetros, você pode restabelecer
novas regras, enfim, falar do gramado híbrido, enfim, é muito complexo. Ainda mais em estádios que recebem shows, e no Brasil você tem alguns, né? O Allianz Parque é um grande exemplo. Aí você fala, mas os estádios na Europa não recebem? Recebem, só que recebe fora de temporada. E aí eu estava até conversando com o Rodrigo Fragoso, repórter lá da TNT, que falou sobre o assunto, um ponto que é muito interessante e deve ser levado em consideração. Os estádios europeus recebem shows? Sim, fora da temporada. Ah, mas por quê? Cara, porque a Europa é centro das coisas e você pode meio que negociar a data. Então o artista vai, cara, eu quero fazer, sei lá, turnê em Londres, quero fazer uma turnê na Espanha, no estádio do Real Madrid. Quando é que dá? Cara, só dá para fazer aqui, ó, nesse intervalo. Aí, não, beleza, a gente faz. Na América do Sul, muitas vezes é as datas que tem e o cara falou, a gente pode ir nessas datas. E aí você precisa adaptar. E muitas vezes é no meio da temporada. Então é muito mais fácil você recuperar um gramado sintético colocando show e tal do que um gramado natural. Esse é só um dos muitos pontos do debate. Que, de novo, eu acho que não tem uma verdade absoluta. Pode se debater, mas usar o argumento da lesão, vai ter gente que vai dar uma carteirada e falar, peraí, tem esse outro lado aqui. Você vai falar da economia, vai ter outra pessoa que vai falar disso aqui. A velocidade do jogo, a dinâmica do jogo, vai ter gente falando disso aqui. Então, é complexo. E não dá para ter uma visão fechada. Eu acho que até termos estudos que batam o martelo sobre é pior, é melhor, machuca mais, machuca menos, o jogo fica pior, o jogo fica melhor, a gente precisa dar a liberdade. Se você está falando de um negócio, você precisa entender que existe, algo, já que as pessoas falam muito de liberalismo, né, de livre mercado, você precisa entender o que cada clube entende que faz mais sentido para a sua realidade, dentro da regulamentação. Neste momento, é regulamentado. Quando não for, aí a gente vai discutir outra coisa. E, de novo, o que os jogadores estão tentando é justamente rediscutir a regulamentação. O que eu acho ótimo por parte dos jogadores. Eu acho legal a mobilização, mas é preciso colocar tudo dentro da sua caixinha para não se tomar uma decisão política, populista, que pareça ser fácil, mas às vezes é baseada em algo frágil, que não é simples, porque essas trocas de gramado, elas são complexas, elas demoram. E, de novo, o Maracanã recentemente, teve um ano, se eu não me engano, 2022 ou 23, cara, machucou uma pá de gente, porque era um gramado péssimo. O gramado do Castelão, que é a grama natural, estava horrível. E vários outros espalhados pelo Brasil que tem, na sua esmagadora maioria, grama natural. E vários estádios com muitos problemas. Você tem alguns que têm poucos problemas, né? Assim, a Vila Belmiro, pouco problema. O estádio do Corinthians, pouquíssimo problema. O Beira-Rio, pouquíssimo problema. E alguns outros. Mas tem vários que têm problemas gravíssimos. Gravíssimos. E que prejudicam o jogo. Muito mais do que o gramado sintético. Então, eu acho que, cara, a discussão ela é longa, ela é complexa, mas ela é válida, o que é mais importante. Eu acho que dá para discutir, mas tem que ser feito assim num fórum mais amplo. E leva tempo. E tem que argumentar. E tem que isso. E, de novo, não dá para ser uma discussão clubista, porque ela não é clubista. Não é sobre o seu time. Ah, mas o meu time está sendo perseguido. Não é sobre isso. Ah, mas fulano que não... Não, também não é sobre isso. Beleza? Importantíssimo que isso seja levado em consideração. Valeu? Um abraço. Mas não vai adiantar nada do que eu falei, né? No fundo, a discussão vai virar o quê? Clubista.